Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A Pro Regiane espera sinceramente que sim. Que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, tá bom, turminha? Hoje nós vamos começar a nossa aula com uma mensagem. E ela diz o seguinte: o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E o conhecimento ele só é construído realmente a partir da investigação. Então busquem, minha gente, busquem conhecimento. Vocês recebem uma informaçãozinha assim, ó, então vão buscar, vão atrás, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém nunca vai poder tirar de vocês. Então é nele que a gente tem que investir, tá bom, meus amores? Então vamos seguindo aqui para nossa aula de correção. Essa aula de correção é correção das atividades do capítulo 7. Geralmente, vocês sabem que eu faço a correção do capítulo total. Só que esse capítulo 7 é aquele capítulo muito extenso, porque ele fala sobre as grandes navegações. Então, o que foi que a Pro fez? A Pro fragmentou essa correção, porque era muito extenso mesmo. A gente fragmentou na parte 1 e parte 2, tá? Que vai em um outro momento, a parte 2 aí. Tá certo? Então, essa correção ela vai aí da página 148 a 162. Vamos corrigir essas atividades. Na aula seguinte, a gente vai fazer a correção das demais páginas desse capítulo. Esse capítulo é aquele capítulo que falava sobre a questão das grandes navegações e o sistema mercantilista. Aquilo que vocês, né, eu conversei, bati, rebati aí, né, a gente debateu muito sobre esse capítulo aqui. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Começando aí, na página 148. Peguem aí, organizem o espaço, tá bom? Vão pausando, porque é necessário você fazer uma correção, você ir pausando. Organiza aí o ambiente bem direitinho, num ponto aí confortável para você fazer essa aula aqui, tá bom? Que a gente vai fazer juntos. Então, vamos lá. Vários historiadores acreditam que a globalização teria se iniciado com o processo das grandes navegações. Analise essa afirmação. Por que os historiadores dizem que a globalização ela começa aí nas grandes navegações? Porque a ideia, né, basicamente de globalização, a gente consegue visualizar nitidamente nessa expansão aí, né, marítima. Então, gente, por isso que não existia naquela fase com o nome globalização, porque globalização, e a gente vai utilizar esse termo a partir da década de 80. Mas, nesse momento da história, a ideia de globalização já tinha surgido ali, de um mundo sem fronteiras, né? De um mundo aí que a gente precisava, né, ir em busca de outros espaços, né? E tá aí ocupando todos os espaços possíveis. Então, para muitos historiadores, o processo da globalização não é um conceito recente. O conceito é antigo. A nomenclatura é que é atual, tá certo? Então, o contato entre os povos e culturas, de forma intensa e universal, se deu aí, né, apenas a partir do século, como eu falei para vocês, do século aí, né, 19. Mas a interação ganhou forma a partir das grandes navegações, como eu falei para vocês, né? Então, por isso que se tem essa afirmação aí tão forte. Tá bom, meus amores? Vão pausando aí, pegando as informações para poder aí corrigir, caso tenham errado, né? Vamos lá. Seguindo, a gente tem a questão 2. Qual foi o principal motivo que levou as nações europeias a se lançar ao mar? O que eles queriam com essa se lançando aí, né, ao mar e no Oceano Atlântico? O principal motivo foi o monopólio do comércio do Oriente. O comércio aí das especiarias, muito apreciado pelos europeus, estava aí, né, entravado, foi aí travado por a questão das cidades aí italianas, né, de Veneza e Gênova. Então, sendo assim, buscou-se outras rotas comerciais. Então, esse daí foi o principal motivo. O que foi a escola de Sagres? Foi aí uma escola náutica, tá, minha gente? Foi que tinha aí o objetivo de educar para essa questão da navegação. Então, a escola de Sagres foi uma suposta estrutura educativa que visava ensinar e preparar os navegadores, né, com ensinamentos aí de táticas de navegação, uso de aparelhos e tudo mais. Tudo isso aqui em Portugal, tá bom? Só relembrando aí com vocês. Seguindo,
né, na questão de número 4, a gente vai ter assim, ó, entre os vários fatores, né, da expansão marítimas, né, das expansões marítimas, a aliança entre a burguesia e os reis foi decisiva, tá? Qual foi a importância dessa aliança? A gente disse que não era bem uma aliança, era uma necessidade de estar junto, né? Inclusive eu comentei com você nas aulas, né, isso. Mas se dava por quê? Porque o rei precisava do imposto que a burguesia pagava, ou seja, ele financiava, a burguesia financiava, e em contrapartida, para a burguesia era mais interessante que se tivesse aí, meus amores, um reino só. Porque no período do feudalismo, como falei para vocês, as coisas eram descentralizadas. Então, em cada clero, né, em cada feudo, em cada feudo que se chegava, se tinha que pagar um imposto diferente. Se você tivesse um reino único, se pagaria um único imposto. Então, para a burguesia, né, também era muito interessante. Então, por isso, essa aliança. Então, a importância da aliança entre burguesia e os reis foi a possibilidade de garantir o processo aí das grandes navegações. As grandes navegações só aconteceram por conta dessa parceria de financiamento, né, e junção. Na época do feudalismo, cada feudo cobrava seus tributos, impostos, fazendo com que, né, ficasse aí muito difícil para os burgueses essa questão, como eu comentei anteriormente. Ok? Quinta, cite os principais fatores que dificultavam a expansão marítimas, né? As expansões aí marítimas, quais foram esses principais fatores? O principal, né? Porque eles demoraram tanto, se eles tinham um oceano ali na porta, né? Vamos dizer aí Portugal, Espanha, a se lançar e ir atrás, né? Em busca de informações sobre aquele oceano que estava ali na frente deles. A questão das lendas e dos mitos, que tinham monstros ali na questão do Oceano Atlântico, né, criada aí pela Igreja Católica. Então, minha gente, essa questão da mitologia, do medo, né, de monstros que acabariam aí, né, tomando, né, matando quem entrasse nesse oceano. A questão realmente deles acharem que a Terra seria aí, né, plana e, portanto, né, teria fim, eles chegariam aí no buraco negro. Tudo isso, minha gente, dificultava e dificultou demais essa questão da expansão, das expansões aí marítimas. Tá bom, meus amores? Então vai ser o ponto aí para vocês relembrarem, colocarem aqui nessa quinta questão. Seguindo aqui, nós já vamos para a página 154. Nessa página aqui, ele vai começar, né, com um conto, né? Então, leia a seguir. Aqui, esse conto, ele vai falando sobre o processo, né, da Igreja Católica nesse processo aí da expansão. E aí ele diz assim, ó, reflita e comente o papel da Igreja Católica nesse processo. Lógico, evidentemente, vocês fizeram a leitura, né, desse conto para poder fazer essa resolução. Mas de modo direto, para a gente poder, né, ganhar tempo, ele diz assim, ó, reflita e comente sobre o papel da Igreja Católica nesse processo. Qual era o papel? De início, a Igreja Católica não aceitava o processo das grandes navegações, inclusive colocando medo, como eu coloquei na questão anterior, né? Com todas essas lendas, né, de monstros e tudo mais. Então, de início, eles não aceitavam, né? Não queriam participar, não achavam correto essas grandes navegações, temendo a possibilidade de perder o controle político ali da Europa com esse processo. Nesse sentido, criou-se diversas lendas e mitos, como a Pro já disse, né? De monstros que devorariam todos, né? A questão do final aí do processo do oceano e tudo mais. Mas, né, com o passar do tempo, por conta dessa necessidade, né, aos poucos, porém, passou-se a financiar essas navegações. E temendo o crescimento do islamismo, que já estava tomando, né, algumas cidades aí, né, da Europa, eles disseram que é melhor a gente aceitar e ir junto, né, para poder, no que eles encontrarem aí, a gente poder trabalhar a nossa religião. E aí depois, por medo da questão do islamismo crescente, eles aceitaram, né, essas grandes navegações e foram juntos, né, para poder ajudar nesse processo aí de ensinar essa nova religião, a religião deles, né, ao invés do islamismo. Tá bom? Então, esse é o papel da Igreja Católica aí nesse processo.
Seguindo, meus amores, aqui na questão 2, né, ainda nessa página, diz assim, ó, Portugal foi a primeira nação europeia a lançar-se ao mar devido a fatores específicos. Cite-os e explique-os, ou seja, quais foram esses fatores que fizeram que Portugal tivesse esse pioneirismo nessa questão das grandes navegações. Então, Portugal reunia aí as condições mais adequadas ao processo de expansão marítima. Que condições eram essas? Não à toa, né, ele foi aí o primeiro. O primeiro aí, né, fator vai ser a questão de ter sido o primeiro estado monárquico que se unificou, que unificou aí o seu território. Ou seja, ele foi o primeiro estado aí, né, a ser construído. Né? Portugal foi aí o primeiro a se unificar. Deixar de ter feudos aí, né, individuais e ter aí realmente o reino único. Esse daí foi o primeiro fator. A produção agrícola, né, também que eles tinham essa questão aí já mais avançada, né, centralização na mão da monarquia, que ajudou a dinamizar essa questão do comércio, a questão dos recursos que tinham também por conta dessa questão da unificação, foi um dos pontos. O financiamento da Igreja Católica, né, que depois se interessou por essa questão das grandes navegações, né, e essa busca por metais aí preciosos. A escassez, né, de alguns produtos no seu território, então, portanto, era a única opção, era se lançar ao mar. E, por último, e não menos importante, também eles tinham a dominação na questão das navegações, né, portanto, a escola lá de Sagres já dava essa condição, e também a posição geográfica. Eles tinham o oceano na sua cara, né? Então eles eram banhados pelo Oceano Atlântico. Então, a posição geográfica também foi um dos fatores aí, né, centrais nesse pioneirismo aí português. Seguindo, meus amores, ele vai para a questão 3 e questão 4. Aí ele diz assim, ó, muitos historiadores consideram que a chegada ao Brasil simbolizou o sucesso das práticas expansionistas marítimas portuguesas. Pesquise e analise essas informações. Por quê, minha gente? A gente precisa observar aqui, como eu comentei para vocês, há uma divergência histórica aí, né, por parte dos historiadores, com relação a essa chegada. Foi planejada? Já se sabia que se tinha o Brasil, que se tinha essas terras? Né? Foi ao acaso? Ele estava indo realmente para as Índias e acabou, né, se desviando muito, né, da sua rota e acabou chegando? Então, a historiografia, né, desse acontecimento oficial considera casual a chegada, né? Então, oficialmente se considera que ele chegou por acaso ao Brasil em 1500. Mas, em contrapartida, há também alguns historiadores que defendem que essa chegada já foi premeditada, porque já havia o Tratado de Tordesilhas, né, já havia toda essa divisão. Se eles tinham essa divisão, então eles tinham mais ou menos noção desse território. Então, não se chegou a um consenso histórico ainda, tá bom, meus amores? Então, é basicamente isso que ele vai detalhar aqui nessa questão 3, que vocês podem estar pausando o vídeo e, né, observando aqui mais detalhadamente. Quarta, em relação a Portugal, Espanha demorou quase 100 anos para iniciar o seu processo expansionista, né, marítimo. Qual o motivo disso? Por que ele demorou tanto? Gente, na verdade eles observaram, né, o que os portugueses fizeram, né, e a partir do momento que eles viram que estava dando certo, que era interessante essa questão das grandes navegações, com as conquistas aí portuguesas, é que eles foram aí seguindo. Então, na verdade, essa questão da Espanha foi realmente seguindo o exemplo aí de Portugal, e a Espanha se lançou aí de forma mais tardia, mas se lançou e teve grandes feitos, é tanto que é realmente aí o processo expansionista espanhol que chega aí, né, primeiro aqui na América. E aí, né, as diferenças também vão acontecer. Essa situação teve relação direta com a disputa e os conflitos com, né, a questão aí da unificação da Espanha, que demorou mais também, tá certo? Então, a Espanha ainda não estava unificada no estado aí. Portanto, era mais difícil começar essas grandes navegações. Ela só vai conseguir começar quando eles têm aí um estado unificado. Ok? Seguindo aqui, meus amores, a gente vai para quais os fatores, né? Quinta questão aí, quais os fatores... Não, quais foram os principais fatores
que levaram os espanhóis a iniciar a sua parte nas grandes navegações. Como eu falei anteriormente, né? Destaca-se a questão da formação do Estado Nacional Espanhol, que demorou mais, portanto, eles demoraram mais a se lançar, mas aí foi um dos fatores, quando eles conseguiram essa unificação, se lançaram ao mar, né? Que unificou aí o território e também a questão do poder, tá bom? A busca por metais preciosos, que eles viram que era necessária, até porque naquele momento a nação mais rica era que conseguisse acumular mais, como ouro, prata, né, e tudo mais. Como eu falei pra vocês, essa fase, né, quem era mais rico, quem acumulasse mais. Então, esses pontos aí fizeram com que os espanhóis também sentissem essa necessidade de estar aí se lançando ao mar. Explique o processo aqui na sexta, já vai aqui na sexta questão, diz assim, explique o processo de chegada dos espanhóis à América no ano aqui de 1492. Então, esse processo aqui, né, em busca também de novas rotas para as Índias, os espanhóis, né, conseguiram aqui, a partir de Cristóvão Colombo, chegar, né, na América. Lembrando que no atual, né, São Salvador, nas Bahamas, ou seja, na América Central, ponto de chegada aí, né, dos espanhóis. Então, essa chegada ela se dá aí realmente também procurando essa nova rota para as Índias, tá certo? E o ponto que os espanhóis chegam vai ser aí na parte da América Central, tá bom? Na ilha de Guanani, como a gente costuma dizer. Seguindo aqui, meus amores, já na página 158, tá bom? A gente vai observar aqui claramente alguns pontos, né, que vai sendo trabalhado. Então, havia muito interesse das classes sociais europeias para que se consolidasse aí, né, a questão das grandes navegações. Quais eram esses interesses? A questão dos metais preciosos que iriam se descobrir, né, ponto aí central, a questão econômica, né, a questão também das nações que estariam mais livres para poder cobrar, né, impostos, e também estariam livres dos impostos cobrados pelos muçulmanos que dominavam ali a questão do mar Mediterrâneo. Então, os principais pontos para desejar, né, com todas as forças que essas grandes navegações dessem certo, é encontrar essa nova rota e, portanto, se livrar da questão da cobrança dos impostos que eram feitos aí pela questão do pessoal e dos muçulmanos que dominavam o mar Mediterrâneo, tá bom? E também a busca por metais preciosos. O termo especiarias, tá? É o ponto central aqui dessa questão de número 2. Quais eram esses produtos aí reconhecidos como especiarias? Os principais produtos aqui, né, procurados por portugueses e espanhóis na Índia foram a pimenta do reino, a noz moscada, tá? Cravo da Índia, canela, o anis, a mostarda, alguns perfumes exclusivos. Então, tudo isso eram considerados aí os pontos centrais. E as especiarias eram esses temperos exclusivos, né, da Índia, naquele momento. Ok, meus amores? Seguindo aqui, ele vai colocar assim, ó, cite as principais consequências do processo de expansão marítima. O que foi de consequência, o que teve aí, né, de ponto de consequência? As principais foram a questão da ampliação das relações políticas e econômicas, o que deu início à globalização, né, como a gente já viu anteriormente, deslocamento do eixo comercial do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, então deixou de ser a única rota, o mar Mediterrâneo, e a gente tinha outras, né? Fortalecimento aqui de nações como Inglaterra, França, a Espanha, Portugal, tá? Então, conseguiram aí sobressair e se fortalecer ainda mais esse processo. Formação de um sistema colonial baseado na conquista de muitas terras e no processo, né, de expansão aí realmente marítima, de dominação, metais preciosos. Esses foram aqui a questão das consequências. Outras consequências aqui, né, para a humanidade foi a extinção de povos nativos. Citamos aqui, né, os maias, os astecas e os incas, né? E também outros povos aqui, né, como alguns indígenas brasileiros e de outras regiões nativos, né, dos Estados Unidos e tudo mais. E também o acúmulo de metais preciosos. São os pontos aqui de principais consequências desse processo de expansão marítima.
Seguindo aqui na página 161, né? Ou seja, como eu disse para vocês, aqui tinha atividade até não querer mais. Então, ele fala assim, ó, a transição do feudalismo para o comércio marítimo fez surgir um novo modelo econômico, o mercantilismo. Vamos definir, né? Então, ele pede vocês definir aí o que é o mercantilismo. O mercantilismo é um modelo econômico baseado no conjunto de ideias e práticas econômicas cuja base era a acumulação de metais. Balança comercial favorável, que a Pró já explicou cada um desses pontos, o protecionismo econômico e a intervenção do Estado monárquico na economia. Então, sistema aí, né, econômico-político que baseava-se aqui na acumulação como ponto principal, né, que a gente ficou conhecida essa acumulação como metalismo, que não é a mesma coisa do mercantilismo, eu sempre digo para vocês, né? O metalismo é uma das bases desse sistema aqui, o mercantilismo. Cite as bases econômicas do mercantilismo. As bases, a Pro já citou na questão anterior, né? Ele vai até ser repetitivo nessa questão, mas mais uma vez, acúmulo de metais preciosos, balança, né, comercial favorável, né, a questão do protecionismo econômico e também, né, a questão da intervenção do Estado monárquico na economia. Pontos aqui dessa questão número 2. Seguindo aqui, meus amores, vamos para a questão número 3. Os reis espanhóis e portugueses viam no metalismo, metalismo, um dos pontos ali do mercantilismo, uma forma de consolidação do seu poder. Comente essa afirmação. Era claro, era óbvio. O que era o metalismo? A acumulação de metais, né? Uma das bases do sistema mercantilista. Os reis acreditavam piamente, né, tranquilamente, que o acúmulo de metais, né, o metalismo era a base do mercantilismo. Quanto mais se acumulasse metais preciosos, como ouro, prata, né, a nação seria mais rica. Por isso, né, essa necessidade tão grande de acumular. Então, questão número 3 aí bem simples, né, bem tranquila, a gente já debateu até demais. E por último, ele fala aqui da importância do pau-brasil para a época, para Portugal. Qual foi a importância? Foi um produto importante para os portugueses, tanto, né, que batizaram o Brasil, né, com o nome dessa planta, né? Pau-brasil é encontrado em abundância no litoral, né? Lembrando que o pau-brasil é uma árvore da Mata Atlântica, portanto estava no nosso litoral, portanto, né, essa exploração ela aconteceu aí de forma bem mais tranquila. Por ser extraído desse pau aí uma tinta que era maravilhosa, né, que eles ficavam aí, né, adoravam, eles fizeram essa grande exploração e essa transferência desse pau-brasil, que foi aí para o início, né, do Brasil, de fato, o ciclo econômico, né, era o ponto da economia aqui, já que eles não encontraram no primeiro momento no Brasil o ouro e a prata que eles tanto queriam. Então, acharam essa madeira avermelhada, né, que foi aí o ponto central para essa exploração. Tá bom, meus amores? Então, a gente finaliza aqui a nossa primeira parte da correção do capítulo 7. Ele é extenso, né? Vocês bem sabem disso, é porque a gente passou aí várias aulas trabalhando. Então, a gente vai ter o segundo momento de correção aí desse capítulo. Ok? Então, fiquem com Deus, aproveitem o material de correção, que tem algumas reexplicações, né? E até o nosso próximo encontro, ó. Beijinhos da Pro.